Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e eu não sei se você sabia, mas o tempo se move em espiral. Pois é, espiral, Lino, que é isso? Eu não tenho tempo. Que tempo é esse? Não tem tempo. Gente, a gente está aqui hoje com a Maria Inês de Carvalho Hartmann e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é o tempo. E também, para isso, a gente vai falar sobre uma das músicas da Maria Inês, que é a Alquimia do Tempo. Eu vou deixar então aberto já para a Maria Inês iniciar esse assunto tão interessante e que com certeza vai despertar muito sentido de vocês. Fica à vontade, Maria Inês. Lino, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de poder falar com todo mundo e dar o melhor de mim mesma também. Nessa busca que todo mundo está buscando, o próprio sentido da vida. E claro que no sentido da vida tem a ver o tempo, ninguém mais tem tempo, né? Você já ouviu falar? Ninguém tem tempo para nada. E aí eu comecei a pensar o que na verdade é esse tempo. Eu queria começar com uma poesia do Mário Quintana que fala: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Eu acho isso muito, muito lindo, porque tem a borboleta e tem o correr. O que é correr para o nosso jardim? Qual que é o nosso jardim? Será que não é a alma que está pedindo para a gente realmente sentir e ouvir o nosso tempo interior? Qual é o tempo? Porque tem um tempo do relógio e tem um outro tempo, que é o tempo interior. Interessante que na mitologia a gente fala do deus Cronos, que é o senhor que devora os seus filhos, mas tem o Kairos também, que é aquele que é o tempo intenso. E é sobre isso que eu queria falar. Qual é a intensidade do tempo e como que a gente pode transformar o nosso tempo num tempo vivido e intenso, não no correr, não na rotina. Muito, é isso aí. Muito bacana eu acho que vai ser fenomenal assim, esse podcast de hoje, porque essa reflexão sua, com a frase do Mário Quintana, já dá pra gente muita ferramenta pra gente poder viver a vida com mais tranquilidade, com mais significado, né? É cuidar do jardim, né? Exatamente. E o jardim, simbolicamente, é a nossa alma. A gente fica dentro dessa poesia mesmo, dentro dessa mesma linha, parece que a gente fica correndo atrás das coisas, né? E querendo aprender e saber mais para fazer mais. Aí eu me lembro de uma frase que é assim: você não precisa ficar procurando o que é certo para fazer. Basta que você faça aquilo que você já sabe que é certo. Isso tem muito a ver com essa ideia do tempo, e com essa frase do Mário Quintana, com essa poesia do Mário Quintana, de você cuidar do seu jardim, não ficar querendo ir à caça das borboletas. Exatamente. Isso é incrível, que ele é genial, porque ele fala o segredo, né? Qual é o segredo? O segredo é uma coisa que cada um tem um segredo, ele pode ser revelado ou não. Ele pode ficar escondido, igual um presente que você recebe, que você não desembrulha. E eu acho que o segredo que ele fala tem um sentido muito profundo. Ele fala, o segredo não é correr atrás das borboletas, porque já está implícito o correr, o não ter tempo, ter que não ficar ter um outro ritmo. E correr atrás das borboletas, a gente sabe que as borboletas, elas são livres, né? Um absurdo correr atrás das borboletas. E também porque as borboletas, a gente nem tem o direito de pegá-las, né? Porque a gente sabe que a borboleta, quando você pega, ela morre. Ela é intocável, na verdade, né? É uma coisa meio sagrada da natureza. A gente tem que respeitar essa borboleta que é livre. E depois ele coloca a palavra cuidar do jardim, cuidar
o oposto de correr. Cuidar, você tem que ter o tempo, você tem que ter a atenção, você tem que ter o amor. E isso é muito lindo nessa frase tão pequenininha, com tanta profundidade, né? Sim, Marinês, isso me lembra algo que vai meio contra o que a gente tem como padrão até da sociedade e de hoje em dia, né? Que é, ora, se eu preciso cuidar, então eu tenho que calcular, entre aspas, né? Eu tenho que calcular tempo que eu vou levar para cuidar daquilo que eu estou me propondo, né? Exatamente. Então, eu não posso me propor a fazer mais coisas do que aquilo que eu já me propus e que vai me tomar tempo X, né? Então, eu não posso ficar pegando um monte de coisa para fazer e aí eu vou ficar sem tempo. Eu acho que tem que focar, né? Cuidar do jardim, por exemplo, uma das coisas que pertence ao jardim é tirar o mato, né? Por exemplo, uma rosa. A rosa, ela não aguenta ficar com daninhas em volta, né? E cuidar da rosa, como o Pequeno Príncipe já falou, do Saint-Exupéry, realmente ter esse tempo para poder deixar essa rosa desenvolver, sem empecilhos. E isso realmente é questão de prioridade. Em sentido, eu coloco a prioridade de cuidar do meu jardim, cuidar da minha alma. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Será que eu me dou o direito de cuidar desse jardim que eu tenho e que está pedindo para ser cuidado, né? Para ele poder florescer. Sim, sim. E são muitas flores no jardim, né? Mas você pode escolher quais flores são também. Exatamente, Você não precisa botar todas lá, né? Cada uma pede um tipo de trabalho. Olha, eu passei por uma experiência assim. Eu gosto muito de bonsai, né? E aí eu comprei algumas... Comprei não, eu peguei algumas mudas de bonsai, de árvores mesmo, que eu queria fazer das mudas das árvores, não comprar esses bonsaizinhos pronto que a gente vê no supermercado. Que legal. Né? Só que quando eu fui lá escolher, tinha tantas mudas tão legais e tão maravilhosas. Isso faz mais de 20 anos já. Não, menos, 15 anos. E aí o rapaz o senhor lá que já estava cuidando das mudas, né, ele era o jardineiro lá, ele ficou tão impressionado assim, tão surpreso até, de ter alguém querendo aquelas mudas, que são mudas para colocar na cidade e tal, para fazer bonsai, que ele foi me oferecendo e foi me dando, me deu um monte de muda. Resultado, eu levei para casa e tal, mas eu não consegui cuidar de tantas mudas. Não consegui, não dava tempo. E aos poucos eu tive que me desfazendo de uma, tive que me desfazendo de outra. Como eu não pude cuidar com atenção de algumas, eu não consegui identificar os tempos de água, sol e tudo mais que ela precisa, e algumas acabaram morrendo. Quer dizer, a grande variedade não cumpriu o seu objetivo, que é o meu objetivo, que era cuidar de bonsai, né? Hoje eu tenho 5, mas eu tinha muito mais. Então é um exemplo de uma situação assim. Quer dizer, a gente não precisa no jardim ter um monte de coisas diferentes e variadas, porque cada um pede aquilo que precisa, e você tem que estar disposto a cuidar disso, né? E isso exige um tempo. Isso é muito lindo, porque a gente vive num mundo onde com essa inflação, é uma inflação de informação, né? Quanto tempo a gente mesmo se fala, eu não tenho tempo para isso, mas aí passa no internet, Facebook, 2 horas vendo coisas que a gente nem precisa saber e sem focar. É como você disse, qual flor que eu preciso para o meu jardim? Uma rosa? Quais cores que eu preciso? Então, selecionar realmente. Ter a consciência que o tempo é muito, muito importante. E que cada plantinha no nosso jardim vai ter um outro significado. E que cada uma é legítimo ela ter o tempinho dela para os nossos cuidados. Uma precisa um pouquinho mais de água, a outra menos. Uma precisa de sombra, a outra de sol. Muito, muito lindo essa coisa do bonsai. Aliás, eu acho o bonsai
super incrível, né? Como é que você chega nessa ideia de cuidar de bonsai? Porque eu acho a miniatura da natureza, assim, uma coisa maravilhosa, eu acho. Eu gosto muito das filosofias orientais e o bonsai é um dos elementos, né, de filosofia oriental. E aí surgiu essa vontade, Tá. enfim. E tudo isso, essa questão do tempo, também tem a ver bastante com a música, né, Marinês? E você é musicista. Pois é, o tempo, é o ritmo, é a melodia. Aliás, eu acho que entre as artes é a música que tem a parte, assim, é a expressão realmente do tempo, né? Porque você vive ela através do tempo, né? Ela não é estática. Nossa vida também, você não pode prender os segundos. Uma música, quando você canta, sempre é uma música única. Estou falando de música ao vivo, né? Ou mesmo improvisação. Você não encontra uma improvisação que seja a mesma improvisação. Não existe. Ou mesmo uma orquestra que toca, ela não vai tocar exatamente a mesma coisa, gente, não dá para repetir. Tanto é que tem sinfonias que às vezes tem diferenças, dependendo do regente, às vezes tem diferença de 10 minutos, sabe? Porque um regente sente uma sinfonia que ela tem que ser tocada um pouco mais lentamente do que o outro. Então é o tempo interior. Música é maravilhoso. Mas tudo, né? Música, pintura, todas as artes, eu acho que isso na psicologia analítica de Jung, a gente vê que a arte é a expressão maior da nossa alma, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente consegue enxergar muito, não só de nós mesmos, quanto do próprio tempo e do próprio todo, através das artes, né? Através das músicas. Talvez por isso os artistas sejam considerados aí, né? Ou eram, pelo menos, considerados, né? Os visionários, né? Do tempo e também aqueles que trazem conhecimento de algo mais sublime para este nosso plano material, né? Sem dúvida. O que seria a vida sem arte, né? Meu Deus, quase não dá para imaginar. É verdade, é verdade. Bom, e você compôs uma música, né? Aliás, várias músicas, mas tem uma música que a gente vai falar hoje aqui que é Alquimia do Tempo. Conta um pouquinho pra gente o que é Alquimia do Tempo, como você chegou, como foi a composição, o que inspirou, né? Pra gente poder saber. Então, uma das palavras-chave na psicologia analítica é a alquimia. E se você pensar realmente o que é a alquimia, para dar uma resumida assim, no fundo a alquimia é a transformação, tudo se transforma. E a origem da alquimia ou da Idade Média, né, da época que eles tentavam transformar o metal em ouro, claro que não dá para você pensar literalmente, mas como a gente está na psicologia analítica, para a gente, o Byton também fala, né, tudo é símbolo. Então eu fiquei pensando, o que seria no nosso dia a dia, a gente está falando do Jung na prática, né, que eu acho que é muito importante, colocar no dia a dia o que é esses símbolos que vêm à tona e que nos revelam algumas partes da nossa alma, das nossas aspirações. Aí eu pensei o que seria transformar o metal em ouro. E aí, nesse sentido, eu coloquei em relação ao tempo. Qual seria a alquimia do tempo? Fica meio estranho, né? Porque alquimia e tempo não tem nada a ver um com o outro. Mas aí, simbolicamente, qual seria a minha forma de fazer essa alquimia, transformar o meu tempo? E é justamente na conscientização do meu tempo interior, de cuidar do meu jardim. Como é que eu cuido do meu jardim? Fazendo as coisas que eu gosto. E nessa música, ela sempre fala do amanhã, na dimensão do amanhã, no abraço, no momento que a gente vive. E eu acho que esse é a minha forma de expressar a alquimia do tempo. Como eu transformar o metal do cotidiano em ouro da minha vida interior, do meu tempo interior. Como se revela isso? Ele pode se revelar num abraço, num olhar, na atenção que a gente dá para as coisas
pequenas da vida, no tocar o violão, no ouvir uma música e tudo. Na verdade, a alquimia do tempo seria a conscientização do tempo interior. Como eu uso o meu tempo, como eu transformo o meu tempo do metal para o ouro. Coisas que me enriquecem, como as flores do jardim. Como eu posso cuidar do meu jardim, nesse sentido. Que maravilhoso isso, hein? Essa imagem que você ofereceu pra gente. Alquimia do tempo. Alquimia, para quem não sabe, né? Você poderia comentar um pouquinho, brevemente, para quem não entende direito o que é alquimia? Então, alquimia vem da palavra, hoje em dia, seria química, né? Mas alquimia, todas essas palavras que começam com al, tem a origem, acho que é árabe, se não me engano. Seria além da química. Mas nesse sentido, eu não estou falando mais na química, mas na coisa simbólica, porque o Jung trabalhou muito com a alquimia da alma, em toda a alquimia que realmente foi essa busca, na época, de transformar o metal em ouro. E eu acho que como tudo tem uma parte material e uma parte arquetípica, a gente pode transformar isso em símbolos. Foi o que o Jung fez, na verdade, né? Isso que eu acho que foi a contribuição maravilhosa dele, porque sempre colocar os opostos, o material com o imaterial, colocar, por exemplo, ele não falou exatamente isso, mas com o Neumann e o Fordman, colocar toda a biologia como um arquétipo, e o Byton fala isso também, que o desenvolvimento do ego, ele é biológico e arquetípico. Então, nessa simbologia, a alquimia, que, assim, resumindo, seria a transformação de um estado para um outro, que é a integração, quando você trabalha na psicoterapia, que você integra conteúdos ou complexos que não estavam integrados, isso é uma forma de alquimia também. Com certeza. Eu, na verdade, você havia comentado, né, a alquimia que aparentemente não tem nada a ver com o tempo, né? Mas para mim tem tudo a ver. Para mim eu achei esse título, né, da música, esse pensamento assim, como se diz, você acertou no nome, porque eu acho que hoje a gente precisa saber utilizar o tempo. O tempo ele passa mais rápido ou mais devagar dependendo de você, né? Exatamente. Se você cuida, aquilo é mais lento. Se você não vê o que você está vivenciando, aquilo passa muito rápido. Então, esse processo alquímico de você transformar uma coisa em outra, você colocou, de transformar o chumbo, o peso do dia a dia, né, da vida, no ouro, ou seja, né, no elixir, vamos dizer assim, né? Da sua vida interior, daquilo que é importante e fundamental, né, para cada um, e a relação disso com o tempo, com o jardim, com o cuidar, com as escolhas que a gente faz na vida, no dia a dia, né? No dia a dia, na prática, e aí entra o que você disse mesmo, Jung na prática. Como é que é Jung na prática? Como é que é os conceitos de Jung, né? Alquimia, análise dos sonhos. Ok, os sonhos eles acontecem no dia a dia, né? Só que exatamente. todo dia a gente sonha, só que se a gente não cuida, não dá atenção, não registra, não para olhar, para ver, para sentir e tal, ele se perde no tempo. Exatamente. Aí ele fica só metal, né? Ele não vira ouro. Ele fica só metal e não vira ouro. Exatamente. E isso com todos os conceitos junguianos, e não só com os conceitos junguianos, né? Com tudo na vida. Exatamente, Então como é que a gente põe na prática as coisas? Assim, tendo um olhar de cuidado e tudo mais. Então eu acho que esse título, Alquimia do Tempo, é fabuloso, fabuloso. Obrigada, André. Que bom, que bom. É bom encontrar pessoas que têm essa sintonia de
de perceber e de entender também, né? Porque eu acho que você tem que se dar o tempo também, como a gente está fazendo agora, de entrar no assunto, de abrir essa oportunidade para a gente discutir. E é muito legal. Eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez, nossa, a gente ficou o dia inteiro falando, né? E não tinha assunto para, sei lá, para mais de uma semana, né? E acho que isso é a qualidade da vida também. É você poder transformar e a pessoa tá entendendo o que você está falando e outros conteúdos. Eu acho que isso que faz parte da vida. Por isso que os encontros são fundamentais. Sem dúvida. E eu acho que também, Marinês, veja o que você acha disso que eu pensei assim, olha. Muitas vezes a gente não sabe o que plantar. A gente não sabe qual é a melhor flor, qual é o melhor, se é uma árvore sem flores, se é uma planta que precisa de mais escuro, né, ou muita claridade. Muitas vezes a gente tem o nosso jardim, né, exterior, né, ou interior, não importa, pode ser os dois, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que plantar. E aí é interessante, né, porque a gente começa a observar como é o dia a dia de quem planta mesmo, né? Tem épocas que a pessoa ela não vai plantar. Tem épocas que ela precisa só limpar a terra. Ela não necessariamente sabe o que vai ser plantado ali. E na vida, e eu acho que isso tudo tem muito a ver com alquimia, né? Na vida a gente não sabe direito o que é que vai aparecer como ouro pra gente. Então, exatamente. Então, se nós não prepararmos a nossa terra, para receber o que a vida pode trazer de melhor e, ainda mais, perceber que o que ela está trazendo, mesmo que até pareça ruim, desagradável, é o melhor para nós, é a melhor planta que poderia ter sido colocada naquele jardim, porque ela vai trazer todo o ecossistema, sejam as borboletas, sejam as lagartas, sejam os ratinhos, enfim, vai trazer o melhor ecossistema para nós naquele momento da vida. Assim eu vejo, Marinês, o nosso encontro, sabe? Quer dizer, houve um encontro onde a gente poderia ter acabado ali naquele dia que a gente se encontrou, a gente ficou o dia inteiro conversando e tinha realmente assunto para muitas vidas, digamos assim. Mas a gente não deixou isso morrer, a gente cuidou, eu cuidei, você cuidou e a gente foi indo e a gente está até hoje. Quanto? 2 anos já que a gente, quase 3 anos talvez, né, que a gente se conhece e quanta coisa a gente já pôde fazer junto. As gravações das palestras para o congresso que ajudaram tanta gente, o evento presencial, este podcast, quer dizer, essa reflexão que eu queria trazer para a gente, assim. Isso é a alquimia do tempo. Isso é a transformação do tempo. Isso é o cuidar do jardim. Muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz com isso, viu? Também. Com esse encontro. Eu acho que, na verdade, esses encontros, hoje em dia a gente tem a possibilidade maravilhosa através da tecnologia, né? Imagina, eu estou a quilômetros, 17 mil quilômetros, né? Longe, e a gente poder se falar. E eu acho que isso é interessante para a gente refletir. A gente tem tanta possibilidade hoje de justamente focar o que é bom para a gente. A gente tem toda essa possibilidade. Ao mesmo tempo, a gente pode se perder ou a gente pode se enfocar e ver exatamente qual é a qualidade do tempo, como eu vou investir o meu tempo, quais os encontros, quais os alimentos para minha alma, né? Quais são os podcasts, quais são os vídeos, quais são os livros que vão alimentar minha alma. Essa seleção e esse cuidado do jardim da alma que faz essa alquimia, que me faz transformar, na verdade, no que eu tenho que ser. Com certeza, com certeza. Marinês, vamos ouvir a sua música? Com prazer. E depois falar um pouquinho dela? Sim. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para o pessoal poder ouvir. Deixa eu achar. Então, a gente, antes de ouvir, acho que era bom fechar os olhinhos, né? E tentar curtir realmente os sons
E eu fiz essa música com muito carinho e eu queria que todos que ouvissem essa música sentissem esse carinho que está contida na melodia e na harmonia. Desenrola feito um fio de lã. Dias e noites no colo das mãos, nos olhos de então amanhã. Na alquimia do tempo amanhã desenrola feito um fio de lã. Desenredo dos meus passos no caminho dos meus dedos, minha música, minha voz. Amanhã um gosto de vida, amanhã no calor do abraço, do sorriso, gesto, meu compasso se fez canção e se faz razão. Tiarandá, tiarandá do amanhã. Arandá, arandê, arandê, arandá, amanhã. Na alquimia do tempo amanhã desenrola feito um fio de lã. Dias e noites no colo das mãos, nos olhos de então amanhã. Na alquimia do tempo amanhã desenrola feito um fio de lã. Desenredo dos meus passos no caminho dos meus dedos, minha música, minha voz. Amanhã um gosto de vida, amanhã no calor do abraço, do sorriso, gesto, meu compasso que se fez canção, se faz razão. Tiarandá, tiarandá do amanhã. Arandá, arandê, arandê, arandá, arandá, arandê, arandê, arandá. Muito bom, maravilhoso. Eu gosto muito da sua Então, voz, Viva, viu? obrigada. E o que você tem para falar da música mesmo? Você faz shows, você apresenta as pessoas quando ouvem o que elas sentem, enfim. Eu geralmente aqui na Alemanha, quando eu faço geralmente ou eu toco sozinha ou eu toco em duo, aí eu explico para as pessoas, né, o que as composições, porque eu acho que é muito importante quando você ouve uma música, você saber em que circunstâncias a gente fez a música, quais foram as ideias.
E aí você ouve de uma outra forma. E como aqui as pessoas não falam português, elas não entendem, então a necessidade de explicar algumas músicas é maior até para elas poderem se abrir para os conteúdos. Porque a nossa música brasileira, que é maravilhosa, pelo menos Tom Jobim fez muito isso, tem muito a ver com a melodia e o texto. Eu acho que não dá para separar o texto da melodia ou da harmonia. E eu acho que é interessante hoje em dia a gente pensar também nos conteúdos das músicas que a gente ouve, como selecionar as músicas. A gente está vivendo uma época onde em todo lugar tem música, né? Você vai no supermercado, você vai no shopping, tem uma música, mas ninguém mais ouve essa música. Eles não têm mais o tempo de parar e pensar no conteúdo, porque música, na verdade, é um alimento, né? Os seus ouvidos, eles estão se alimentando com o som. E eu acho que a nossa preocupação também é colocar esse nível, sabe? Colocar um nível de conteúdo, de alma. Então, quando eu faço a música, ou quando eu tenho algumas apresentações aqui, esse é o meu cuidado. Que legal, Maria Inês. Olha, você como, né, psicóloga, analista, enfim, e musicista, como que é para você e para o seu trabalho, né, em clínica, como é para você essa relação com a música do ponto de vista, né, artístico e do ponto de vista terapêutico? Como que funciona isso para você? Então, eu acho que eu não consigo me ver como analista ou como musicista. Eu acho que é um conjunto de todos. E eu percebo no meu consultório, assim, eu trabalho muito com instrumento, com a voz. Eu tenho um monocórdio também, que é um instrumento bem interessante para fazer relaxamento. Por exemplo, as crianças, antes delas, ou os adultos fazerem uma cena de areia, a gente sempre eu sempre faço um relaxamento com a música. Antes de fazer a cena de areia, é isso? Isso, eu faço uma introdução com a música, geralmente com o monocórdio. E eu acho que a música, ela te abre o sentimento, ela te dá uma outra dimensão de você não estar mais no racional, mas você está no sentimento, na sensação. É como se eu tivesse a necessidade de colocar, a gente já fala dos tipos psicológicos, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Se você trabalha nessa parte imagética e na parte sonora, você está você está sustentando esses 4 níveis de como a gente funciona, né? Dos tipos psicológicos, em todos os sentidos. E eu acho que hoje em dia a gente sempre fala, ou mesmo a psicanálise, a história dela foi baseada na patologia. E é justamente o que Jung fez foi a parte, não o patológico, mas exatamente a parte saudável, que é através das imagens, dos sons e tudo. E é isso que eu tento colocar como analista e como musicoterapeuta ou musicista para as pessoas, essa linguagem que não é a linguagem do racional. A gente tem 2 cérebros, né? E como se a gente fosse só pela parte racional, é como se a gente tivesse uma perna mais curtinha do que a outra, né? A gente fica sempre mancando. Você imagina, se você trabalha só com o cérebro, você não te dá o conteúdo total da vida ou da realidade psíquica. Por isso que é super importante associar sempre essas várias possibilidades. Como você na arte-terapia, né? É maravilhoso. Por exemplo, com certeza os pacientes vão falar através da linguagem imagética coisas que eles nunca conseguiriam falar através da palavra. Sem dúvida, sem dúvida. É um conteúdo muito, muito profundo, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, você falou da tipologia da música, você podia exemplificar, colocar alguma coisa a mais para a gente poder entender melhor? Então, quando você
você ouve a música, quais são as coisas que você... É primeiro uma sensação, né? Você trabalha com a sensação, com essa vibração da música. Ao mesmo tempo, você está trabalhando com sentimento. A gente sabe que as músicas, elas te... às vezes, um som, eles evocam algumas lembranças e tudo. E ao mesmo tempo com o pensamento, embora o pensamento é no momento onde você está percebendo ou ligando a situação, né? Então, quando você trabalha a intuição, o Jung falou que é o aspecto mais profundo da nossa alma. Então, quando você trabalha a parte da sensação, do sentimento e do pensamento, você trabalha também a intuição. É como se nessa situação do expressar da alma intimamente, você está trabalhando esses 4 níveis que o Jung falou dos tipos psicológicos, né? Você está dando uma chance para poder fazer uma abertura desses 4 níveis. O que normalmente na psicanálise tradicional não acontecia, né? Porque você, na psicanálise tradicional da palavra, você estaria só lidando mais com um pensamento, né? O sentimento, talvez no momento da catarse, tal, mas eu acho que era uma coisa mais unilateral. Quando você faz esse jogo dramático, jogos expressivos, você está automaticamente trabalhando com esses 4 aspectos. Por exemplo, no jogo de areia, uma figura, ela é quase a sensação através das mãos, através do pensamento, da verbalização, através do sentimento que você tem em relação a essa figura. E a intuição ela é ativada, e nesse sentido ele está dando conteúdos inconscientes que você não tinha acesso, que você não teria acesso através da palavra. E uma forma de você conseguir o relaxamento é através da música, ou também através da voz, né? Porque a voz, você está trabalhando com o corpo. Quando você trabalha a voz, você trabalha a respiração, você trabalha a postura, você trabalha o timbre. Tanto é que a gente percebe, quando você está mais nervoso, a frequência da voz ela fica mais alta. Você trabalha os silêncios. Por isso que eu acho que é importante a gente, terapeuta, ter todos esses conteúdos e ser muito atento à linguagem corporal, à linguagem sonora, à linguagem imagética do paciente. Isso são todas informações que a gente precisa entender, porque o paciente ele já traz com ele mesmo, pelo corpo, pelas expressões, e traz toda a história dele. Marinês, maravilhoso o estudo, maravilhoso. Para mim, assim, ficou muito claro que isso tudo é alquimia, né? É um processo alquímico. Exatamente, André. Aí a gente vai fechando, né? O círculo, exatamente. Tudo isso é alquimia, é a transformação. E como ocorre no tempo. E a alquimia do tempo também, agora eu estou pensando, tem um livro do Daniel Stern, que fez um trabalho maravilhoso. Tem um livro dele que ele trabalha exatamente como o microanálise, que ele justamente essa atenção do tempo, por exemplo, a sessão tem 50 minutos, de perceber cada aspecto que acontece nessa análise, aspecto temporal dos gestos, da mímica, dos afetos. E quando a gente coloca, por exemplo, a sessão de análise nessa dimensão da alquimia do tempo, é a transformação de ver como o paciente ele está integrando conteúdos que não foram integrados, ou presenciando afetos que foram muito difíceis, através das imagens, ou dos sons, ou das cenas de areia. Isso é bem interessante. Mas para isso eu acho que tem que ter primeiro a conscientização do nosso próprio tempo interior, né? De se perceber, para poder dar esse tempo intenso para o paciente também. Com certeza. O primeiro passo, né, é autoconhecimento, é saber do próprio. Exatamente. Saber o que a gente está plantando no nosso jardim, né? Exatamente.
Agora, aqui na Alemanha é a época das rosas, né? É tão bonito, nossa, tem uma rosa mais linda que a outra. E eu nunca percebi, quando eu estava no Brasil, a gente é outro clima. E aqui tudo tem o seu tempo, né? Então, mês de junho, normalmente maio, junho, é o tempo das rosas, que eu adoro. E é muito interessante ver também com a definição dessas 4 estações, como a gente aprende a tolerância também, né? Então, chega, por exemplo, agora é a época das rosas, a época das cerejas, do espargo e tal. Aí, daqui um mês, acabou, não tem mais. É outra realidade. É interessante, né? Sim, muito interessante. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Tem as suas épocas para algumas frutas, né? Algumas flores, mas em geral, como o clima é menos, né, marcado, a gente não tem tanta percepção disso, né? Mas isso, se você for pensar, puxa vida, uma vez eu encontrei um alemão em Florianópolis, que ele falou assim para mim, ele começou a plantar uvas, né? Ele fazia vinho. E eu falei assim, mas isso aqui é um paraíso. Eu falei, como assim? É um paraíso, o que você planta cresce. E aqui não, inverno é difícil, né? Não tem nada. Inverno você tem que estocar essas coisas e tal. E eu acho que isso que talvez seja até legal pra gente, no final desse podcast, deixar como mensagem, né? A gente, no Brasil, a gente está passando uma situação muito difícil, né? De muita insegurança e tudo. Mas a gente tem outros presentes que são maravilhosos. Se você for pensar que realmente esse clima, o que você plantar, ele dá. E não demora muito para dar, né? Teve essa crise dos caminhoneiros, que o pessoal começou a falar, mas a gente agora tem que começar a plantar o nosso jardim, os nossos legumes e tudo. É incrível, a terra, que é o arquétipo materno, ela dá pra gente tudo que a gente quer, só que a gente tem que ter a paciência, tem que trabalhar a terra e também isso é a alquimia do tempo, né? Você tem que transformar esse pedacinho de terra, talvez no próprio trabalho, no cuidado do jardim, né? Eu acho que isso é bem interessante. A gente tem no Brasil, na América do Sul, essa coisa maravilhosa do clima, né? Que às vezes é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar. Com certeza temos que valorizar muito isso, né? Isso a gente está usando a metáfora, né, da terra e do jardim, mas isso pode ser estendido a tudo, né? Quer dizer, no meu trabalho, né? No meu autoconhecimento, né? Exatamente. Como eu cuido dos meus filhos, né? Como eu vou na faculdade, enfim. Exatamente. E acho que a vida percebida, né, e vivida dessa perspectiva ganha muito mais significado, né, Marinês? Eu acho que sim. Cada vez que a gente, assim, se tem alguma coisa que eu aprendi, assim, como a essência da psicologia analítica ou da simbologia, é exatamente o conteúdo sagrado de todas as coisas. Como o Byton fala, em tudo é o símbolo. E se você coloca nessa dimensão simbólica, ela te dá o sentido de tudo. Até o que você falou também das coisas, às vezes, na vida, essas ervas daninhas que vêm ao nosso encontro, né? Que a gente tem que trabalhar mesmo para tirar, ou para entender. São chances também de transformar isso, né? São símbolos também. As doenças, as crises. Se a gente colocar no nível simbólico, dá um sentido para a tua vida. Às vezes, um caminho que você nunca imaginou que seria possível. Isso, eu acho que isso é o aspecto sagrado do símbolo, que está no dia a dia, né? Que está no tempo. Exatamente. Muito bom, Marinês, muito bom. Eu acho que o nosso tempo aqui do podcast a gente alcançou ele, né? O objetivo. Se você tiver mais alguma coisa que você queira comentar, fica à vontade. Senão a gente vai encerrando por aqui. Tá, eu te agradeço muito por essa oportunidade de a gente poder falar, se comunicar, fazer esse encontro e dar uma sementinha aí. Quem sabe essas sementes elas
elas viram árvores no Brasil, ou quem sabe aonde, né? Obrigada pela oportunidade e com muito carinho, obrigada para todo mundo que esteja ouvindo o nosso podcast. Muito bom, gratidão pela disposição e pela vontade de contribuir com o pessoal também que está ouvindo. E vamos sempre estar conversando e trocando figurinha aí. Com certeza. Então, um bom dia para vocês, tá bom? Um grande abraço. Para vocês ainda é bom dia, aqui já é boa tarde. É verdade, é verdade. Um grande abraço para você, Marinês. Você também, Lino. Até mais. Tchau.